gostaria de fazer uma menção especial a uma irmã que nos visita, a amiga Aninha, que tem 3 anos, que esteve aqui conosco. Ninha, continue sendo bem-vinda aqui à sua casa, a casa do Pai, e essas portas sempre estarão abertas. E os nossos braços também, para poder recebê-la. E a Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 43, olha só, Ninha, diz assim para você, no verso 6. Tragam meus filhos e minhas filhas de longe, das extremidades da terra, a todos aqueles que são chamados pelo meu nome, pessoas que eu criei para a minha glória, que formei e fiz. E os versos 4 e 5 dizem: porque você é preciosa aos meus olhos, por isso te considerei digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Para a honra e glória de Deus e para deleite de todos, vamos ouvir um louvor especial. Feliz sábado, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada um de nós, amém? Que esse louvor possa falar profundamente aos nossos corações. Que essa história que pode ainda
Olá, é um prazer te receber no Momento Vida e Saúde. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Sela, endocrinologista e médico do estilo de vida. Você já pensou no que realmente significa ter saúde? Ao criar o ser humano, Deus o fez à sua imagem e semelhança. No original hebraico, imagem refere-se à forma física, enquanto semelhança diz respeito à essência e caráter. Assim, a Bíblia indica que a saúde abrange corpo, mente e espírito. A saúde abundante que Jesus deseja nos oferecer é integral e completa. Por isso, cuide do seu corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 nos lembra que ele é o templo do Espírito Santo. Devemos honrar a Deus com o nosso corpo, o que inclui todas as escolhas que fazemos e que impactam a nossa saúde. Segundo lugar, valorize a sua saúde mental. Filipenses 4:8 nos encoraja a focar em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e admirável. Isso envolve cultivar pensamentos positivos e uma mente saudável. E não podemos esquecer da saúde espiritual. Em Mateus 11, do 28 ao 30, Jesus nos convida a ir até Ele para encontrarmos descanso para as nossas almas, mostrando a importância do cuidado espiritual. Cuidar de nós mesmos em todas essas dimensões é seguir o propósito de Deus para uma vida plena e saudável. Dessa forma, cumprimos o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está pronto para transformar a sua saúde? Então junte-se ao Clube Vida Saúde hoje mesmo. Entre em contato com o líder do Departamento de Saúde da sua igreja para ser um membro do clube. Eu também te convido a acompanhar o programa Vida Saúde na TV Novo Tempo, de segunda a sexta, às 16 horas. Até o próximo Momento Vida Saúde. Deus nos criou com amor e sabedoria, e também nos deu um corpo perfeito, obra-prima de suas mãos. Mas, para que esse corpo funcione bem, Ele deixou orientações claras sobre a saúde e o viver. A verdadeira saúde começa com a decisão certa, a escolha, o natural, simples que vem da mão de Deus. O ar puro, a luz do sol, o descanso e a água pura são remédios naturais que fortalecem o corpo e a alma. A temperança nos ensina o equilíbrio, evitar o que faz mal e usar com sabedoria o que faz bem. E o exercício é bênção de Deus, movimenta o corpo, alegra o coração e renova as forças. A alimentação saudável é um ato de adoração. Quando escolhemos bem o que comemos, honramos o Criador. E acima de tudo, a confiança em Deus é o remédio que cura a alma e traz paz ao coração. Saúde natural é viver em harmonia com os princípios divinos. É cuidar do corpo, da mente e do espírito para a glória de Deus. Nosso corpo é um presente de Deus e quando cuidamos dele, mostramos amor ao Criador e respeito por nós mesmos. O mundo oferece modismos, dietas e promessas rápidas, mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira saúde está na obediência aos princípios divinos e na simplicidade do estilo de vida natural. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, que cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.
Que o Senhor nos ajude a viver com mais equilíbrio, fé e gratidão. Que nossos hábitos diários reflitam o cuidado do Pai por nós. Amém? Vamos ficar em pé para a bênção final. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por mais uma escola sabatina. Que os princípios de saúde baseados nos 8 remédios que o Senhor separou e preparou para nós façam parte da nossa vida e de cada um de nós como igreja. Por favor, continua por meio do Teu Espírito Santo falando conosco neste segundo momento, no culto divino. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Nós iremos usar esse momento para adorar o nosso Deus através dos louvores. E eu quero convidar os irmãos para juntos cantarmos o hino número 417, Perto do Lar. Esse hino que fala ao nosso coração e que nos faz lembrar que nós estamos aqui por pouquinho tempo. E está muito perto de nós irmos morar no nosso lar eterno com o nosso Pai Celestial. Calma e quieta, vem a noite, mas o dia terminou. Já se foi sua luta, logo a escura noite vem, mas é doce a lembrança, perto está o nosso além. A igreja canta. Do trabalho tão penoso, outra vez
vai e vê histórias de fé e fidelidade, resgatados para servir. Eu nasci na igreja adventista, tenho 42 anos, e a minha vida inteira eu sempre questionei o sábado e o dízimo. Quando chegou com 18 anos, então eu resolvi trabalhar. Então eu trabalhava sábado, domingo, feriado. Aí então, nesse tempo, quando eu tinha 22 anos, eu conheci meu marido. 3 anos e pouco depois, nós casamos. Eu era ateu antes de conhecer a Lima, minha esposa. E quando a gente se conheceu, ela começou a falar de Jesus para mim e falar da Bíblia para mim. E aí então ele se batizou e eu me rebatizei com ele no mesmo dia. E a minha mãe sempre me pedia: filha, devolve teu dízimo. E eu dizia: não, mãe, quando sobrar, eu devolvo. Eu trouxe isso comigo dentro do meu casamento. E aí eu usava muito aquilo que diz em Coríntios, que a gente tem que dar aquilo para o nosso coração. Eu sempre usava isso. E aí a gente decidia: tá, vamos sediar no dízimo, vamos devolver o dízimo. Aí a gente devolvia 2, 3, 4 meses. Mas chegava um tempo que o valor que a gente, das nossas contas, era exatamente o valor do dízimo. Até que nós tínhamos a nossa perda do nosso apartamento. Em 60 dias, o meu marido perdeu a conta que ele era gestor. 20 dias depois, a minha irmã descobriu um câncer de mama. E mais 20 dias depois, a minha mãe descobriu o câncer de mama. A partir disso, as coisas só foram piorando. E aí, eu questionava Deus: mas por quê? Sabe? O que é que tu espera de mim? Onde é que o senhor está? Que está acontecendo tudo isso e está permitindo que isso aconteça? E um desses sábados, o pastor Fabiano, que era nosso pastor aqui na igreja, né? O pastor Fabiano, ele fez um apelo para que as pessoas que estavam fora voltassem para a igreja. E aquilo tocou meu coração. E eu disse: eu estou fazendo tudo errado. No outro sábado, fomos a primeira vez ao culto. E nesse culto, o pastor Geisler estava lá. E ele pregou especificamente sobre o dízimo. Sobre dízimos e ofertas. E tem um ponto do sermão que foi a virada de chave, mas foi uma virada de chave tão grande naquele momento, que na minha cabeça era bem assim mesmo. Para a hora que era perseguição, né? A hora que nós tivemos que passar pelos momentos difíceis, se eu tiver que entregar minha vida, eu vou entregar. A questão é se eles olharem para você e disserem assim: mas eu não quero a tua vida, eu quero a vida do teu filho. E ele disse: então o dízimo é uma questão de fidelidade. Porque se tu não consegue ser fiel no bem material, como é que tu vai ser fiel na coisa que tu mais ama? Aquilo ficou na minha cabeça. Nós voltamos para casa e eu não falei nada para o meu marido naquele dia. No outro dia, então, eu orei a Deus e nós sentamos para conversar. E nessa conversa, eu disse para ele: ontem o pastor falou uma coisa no culto e eu tomei uma decisão. E ele disse: não precisa nem falar, porque eu tomei a mesma decisão. Para mim, foi tudo que eu precisava ouvir. Eu disse assim: vamos, porque também tocou em mim e eu já estava pensando nisso. E no domingo seguinte, a minha irmã mandou uma mensagem no grupo assim: gente, está tendo uma semana de oração na Igreja Central de Curitiba. E é a semana do pastor Josanã Alves. E a cada dia ele ia falando: dízimo e sábado, dízimo e sábado, dízimo e sábado. E quanto mais ele falava, do jeito como ele colocava, eu comecei a entender a importância da oferta em si. E eu disse: não vai ficar só na oferta, nesse sentido de devolver uma porcentagem que estiver no meu coração do dízimo, mas eu vou fazer diferente. Eu vou dar 10% das minhas primícias, das minhas primícias de tudo da minha vida. Nós nos comprometemos não só com Deus, mas uns com os outros dentro de casa, a assumir cargos dentro da igreja, a participar mais efetivamente da obra e ter mais envolvimento com a igreja, algo que a gente por muitos anos nunca fizemos. Eu devolver o dízimo é uma bênção. Não é eu buscar os bens materiais, não é eu buscar o milagre de Deus. A palavra certa é resgate. Foi um resgate. Eu acredito que nós passamos por tudo isso para Deus nos resgatar, para Deus tocar e dizer assim: olha só, tudo que vocês têm vem de mim, tudo que vocês tinham que vinha de mim, e tudo que vocês têm, que vocês vão construir, vai ser a partir de mim. Nós entendemos que a fidelidade a Deus não é apenas uma parte do teu sábado, né, as 4 horas do teu sábado, é o todo. É tu ter mais horas na tua semana com Deus do que propriamente no sábado, porque tu constrói a tua relação com Deus para poder glorificar Ele no sábado. Nós entendemos que a fidelidade é um todo, sem esperar que Ele te dê nada em troca. Para mim, fidelidade a Deus é a dependência dEle, é saber que tudo provém dEle e que nós não somos nada sem Ele do lado. Agora chegou a hora de retornarmos juntos através dos dízimos e ofertas.
Bom dia, amada igreja. Feliz sábado. Que a paz e a graça do Senhor esteja com cada um de nós. Amém? Tenho aqui 3 anúncios muito especiais para vocês. O primeiro anúncio é de uma vigília que acontecerá no dia 29 desse mês. Certo? Eu não sei se todos vão lembrar, mas o nosso pastor, ele nos convidou naquele dia, os homens que levantaram as mãos, para irmos aonde? Ao Putuma, né? A Serra do Putuma, lá em Conceição do Almeida. No entanto, esse convite se estende para toda a igreja, ou seja, acontecerá no Putuma, nesse local, certo? Onde o Felipe está colocando, esse local muito bonito, e acontecerá uma vigília. E aí, eu gostaria de passar algumas informações para vocês. O pastor, nesse dia 29, ele estará conosco pregando, ou seja, será a última vez esse ano que ele estará aqui conosco, tá bom? E a ideia é de não irmos muito tarde, ou seja, estaremos aqui mais cedo, né? À tarde, depois do pôr do sol, o horário ainda será definido. E teremos uma noite voltada para a busca do Espírito Santo, para o crescimento espiritual, uma noite de oração. E aí todos aqueles que desejam participar devem, né, estar informando seus nomes, tanto para mim, para ajudar, para eles, para o João Pedro, tá bom? E aí nós estaremos fazendo essa lista para poder, a partir disso, a gente ver o transporte, tá bom? E aí a ideia também é que às 5 horas da manhã, lá no Putuma, teremos a realização de uma Santa Ceia, tá bom? Ou seja, esse convite não é somente para eles da Putuma, mas é para todo o distrito, tá bom? Então será uma noite especial, uma noite de bênção, uma noite de adoração, uma vigília, né? Pois sabemos que precisamos buscar o crescimento espiritual, tá bom? Então, para mais informações, né, nós estaremos informando, pode procurar a minha, ajudar, o Emerson ou então o João Pedro, tá certo? Anote na sua agenda no dia 29. E também no dia 30, né, ou seja, no domingo, teremos uma programação que tem como tema a Bíblia cantada, ou seja, é uma programação de louvor e adoração. E eu os convido também para estar aqui também no dia 30, tá bom? No domingo. E hoje à tarde, eu gostaria de avisar que nós teremos uma palestra com o Dr. Edson. O Dr. Edson está ali atrás, vocês podem ver. Ele já se encontra, ele estará aqui conosco, ele que é nutrólogo, né? E também fisioterapeuta e naturopata, perdão. E ele estará aqui conosco nesta palestra que começará às 2 horas da tarde e se encerrará às 5 horas, tá bom? E você que tem dúvidas, deseja esclarecer dúvidas e deseja aprender como cuidar da sua saúde naturalmente, tem que esperar essa oportunidade, tá bom? Vale lembrar também que os irmãos da igreja do Andaraí também estarão aqui conosco. E peço aos irmãos que tragam familiares, tragam amigos, tragam vizinhos, né? Para a gente poder estar aqui aprendendo um pouco mais, né? De como cuidar da nossa saúde, tá? Sabemos que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E no mais, que Deus nos abençoe. E neste momento, eu gostaria de convidar a secretária da igreja, que é Malara, e o primeiro senhor Dácio para a leitura da ata. Bom dia, irmãos, feliz sábado. Bom estar na presença de Deus, bom também estar com vocês. Nós queremos fazer a segunda leitura, já resolvidas as observações, o qual a reunião, ou melhor, os membros da comissão de numeração esteve reunida na terça-feira e trazendo assim alguns nomes que foram observados e a igreja, a comissão resolveu, né, ali colocar diante desses nomes pessoas que fossem substituídas. Então, a secretária da igreja vai fazer essa leitura e os irmãos prestem bem atenção no que estará sendo lido para que ninguém possa para que todos possam estar cientes dos seus devidos cargos. Relatório da reunião da Comissão de Nomeação Central de Copan, 11 de novembro, às 7h26. Membros presentes: Bárbara Melo, Bárbara Oliveira, Caio Marcel, Emerson Salgado, Fiamma Lara, Judás Oliveira, Ivanildo dos Santos, Lucidalva de Jesus, Lucimara Ferreira, Mariene Silva, Pedro de Almeida e Tereza Cristina. A oração foi proferida pelo pastor Edivonaldo. Votada a aprovar o relatório de comissão de nomeações para o exercício de 2026. Ancianato: Judásio dos Santos Oliveira, Pedro Almeida, Caio Marcelo de Jesus dos Santos,
Renata de Oliveira Campos. Secretária, Fiamma Lara Cambuí Viana. Vice-secretária, Emanuele de Jesus Pimentel Brito Pereira. Tesoureira, Raimunda Campos. Vice-tesoureiro, Pedro de Almeida Diaconato. Chefe, Fábio Luiz Barreto Lima e os demais. Tiago Santos Souza, Eduardo Oliveira de Almeida, Edivaldo dos Santos Fiuza, Thadson Silveira dos Santos, Júlio Ribeiro Santana, José Conceição de Oliveira, Darlan de Jesus Costa, Edmilson Carolina Pereira, Rogério Sena Pereira. Diaconisa-chefe, Tereza Cristina Barros de Jesus e as demais. Ângela Maria de Oliveira Nildes, Bárbara Melo Pereira, Nilza Nunes, Terezinha dos Santos Oliveira, Edilza Brito dos Santos, Amanda Fiuza de Souza, Maria Helena Conceição Brito, Lourdes Maria Campos, Raimunda Fonseca dos Santos, Benícia Rosa da Costa, Benícia Sampaio, Lúcia Domingos, Regina Fonseca de Oliveira, Joselita Senhorinha de Jesus, Emília Nunes, Maria Marcos da França, Benedita Conceição, Costa Fiuza, Marluce da Silva Oliveira, Rita de Cássia Valadares dos Santos. Ministério Jovem, diretora Fiamma Lara Cambuí Viana, vice Caio Marcelo de Jesus Santos. Ministério dos Gravadores, diretora Edilena do Nascimento, associados Fiamma Lara Cambuí Viana, Paulo César dos Santos Santana. Secretária Bárbara Melo Pereira. Ministério da Mulher, diretora Cláudia Aquino Gonçalves Oliveira, associados Renata de Oliveira Campos e Ivone Conceição Campos. Ministério dos Aventureiros, diretora Ana Carla Marques da França Silva, os associados Rafael de Souza Silva, Lindóia de Souza Ferreira e a secretária Lucimária Ferreira da Silva Barreto. Escola Sabatina, diretora Eleide Pimentel de Oliveira, associados Mércia Maria Teixeira Galdino, Regiane Fonseca de Oliveira e a secretária Amanda da Silva Pereira. Ministério de Comunicação, diretor Ivanildo dos Santos Oliveira e as associadas Maria Eduarda de Jesus Almeida, Luana Gabriela dos Santos de Santana. Ministério da Música, diretora Mariane Silva Fiuza, os demais associados Bianca Gabriela Oliveira da Silva, Benício Sampaio, Maria Carolina de Jesus Neto, Ellen Melo Pereira, Ronildo de Souza Ferreira. Ministério Sonoplastia, diretor Ivanildo dos Santos de Oliveira e associados Davi Gonçalves Oliveira, Ellen Melo Pereira, Felipe Gonçalves Oliveira, Lucimária Ferreira da Silva, Luiz Henrique Ferreira Lima. Diretora da ASA, Gilma Pinto da Silva, os demais associados Tereza Cristina Barros de Jesus, Rita de Cássia Valadares. Ministério da Lá e Família, diretor Judásio dos Santos Oliveira, os demais associados Cláudia Aquino Gonçalves Oliveira, Ivone Conceição Campos e Pedro de Almeida. Ministério dos Adolescentes, diretora Bárbara dos Santos Oliveira Santana, associada Luana Gabriele dos Santos Santana. Ministério Infantil, diretora Maria Carolina de Jesus Neto, associada Ana Carla Marques da França C. Ministério da Recepção, diretora Bárbara Melo Pereira e associada Benícia Sampaio. Ministério de Mordomia, diretora Lucidava Jesus Pimentel Brito e associada Benícia Sampaio. Ministério Pessoal, diretora Amanda Fiuza de Souza e associada Maria Sueli Rocha Garcia. Ministério de Saúde e Temperança, diretora Lucidava de Jesus Pimentel Brito e associada Renata de Oliveira Campos. Os líderes da comissão de 2026 são Ana Carla Marques da França Silva, Amanda Fiuza de Souza, Bárbara dos Santos Oliveira Santana, Bárbara Melo Pereira, Cláudia Aquino Gonçalves Oliveira, Caio Marcelo de Jesus Santos, Edilena dos Santos, Eleide Pimentel de Oliveira, Fiamma Lara Cambuí Viana, Fábio Luiz Barreto Lima, Gildário dos Santos Oliveira, Gilma Pinto da Silva, Ivanildo dos Santos Oliveira, Lucidava de Jesus Pimentel Brito, Maria Carolina de Jesus Neca, Mariene Silva Fiuza, Pedro de Almeida, Renata de Oliveira Campos e Tereza Cristina Barros de Jesus. Pronto, feita a leitura pela secretária desse relatório, né, nós queremos ver nesse momento apoio entre aqueles irmãos que são batizados, membros dessa igreja. Apoio? Pronto, apoio. Agora,
os irmãos que são batizados, dê a sua votação nesse exato momento para a leitura da mesma. Os irmãos batizados, pronto, está votada, e esse relatório vai estar fixado ali no mural, e os irmãos terão a oportunidade ali de rever, né, no caso de alguma dúvida, né, algum nome mencionado aqui, alguma observação, né, que você queira fazer, e vai estar ali fixado no mural, tá certo? E os irmãos também orem por essa comissão. Esses são os oficiais para o ano de 2026. Todos precisam muito de oração para que desempenhem uma obra direcionada pelo Espírito Santo, para que essa igreja cada dia possa crescer. Então, todos individualmente têm esse papel de estar ali orando e suplicando a Deus para que o Espírito Santo possa atuar poderosamente na vida de cada um. Amém? Bom sábado a todos. Neste momento, vamos nos prostrar mais uma vez para falarmos com Deus. Oremos. Querido Deus, eterno e bondoso Pai, aqui em Tua presença nós estamos e nos prostramos, ó Pai, diante da Tua presença, para primeiramente lhe agradecer por mais um dia, te agradecer pelo teu cuidado conosco, com os nossos entes queridos. Muito obrigada, meu Pai, porque a tua misericórdia mais uma vez se renovou na nossa vida nesta manhã. Queremos entregar a Ti as nossas vidas e pedir que o Senhor possa nos limpar, nos curar das nossas iniquidades, dos nossos pecados e nos fazer novas criaturas em Tuas mãos. Nós somos falhos, reconhecemos a nossa condição diante de Ti e por isso que nós estamos aqui, Senhor, para sermos pessoas melhores, filhos obedientes a Ti e que possamos, ó Deus, a cada dia pôr em prática os Teus ensinamentos. Em Tuas mãos entregamos neste momento os aventureiros, ó Pai, que estão ali na FADBA, no Inhaém, que o Senhor possa cuidar de cada criança ali, Senhor. Cuida também dos líderes, dos diretores, das pessoas que estão envolvidas na programação. Que o Senhor, com a Tua infinita bondade e amor, possa continuar cuidando, Pai, daquelas crianças. Tome também nossa cidade, as cidades circunvizinhas, ó Pai. Estamos passando por um tempo de tribulação, mas que o Senhor possa continuar nos livrando, nos dando a Tua proteção, Pai. Que o Senhor a cada dia firme os nossos pés nos Teus caminhos e nos ajude, Senhor, a ansiar a Tua volta, a ter a necessidade e a vontade sempre de estar em Tua presença. Receba o nosso coração, levamos no Teu altar nesta hora, Pai, e que o Senhor possa continuar presente aqui neste culto, pois é tudo para Ti. Fique conosco, é isso que te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Hoje é
história para vocês de um homem que foi alimentado por um pássaro. Vocês querem saber quem foi esse homem? Elias. Olha aí. Eu estou apresentando para vocês quem? Quem é? Elias. Vocês sabem que Elias é um homem que foi conhecido como profeta de Deus? O profeta de Deus é aquela pessoa que leva recado de quem? De Deus. E Elias, certa vez, ele recebeu uma mensagem de Deus muito importante, porque as pessoas estavam muito desobedientes. Aqui tem uma criança desobediente? Não, criança de Jesus não desobedece não, é feliz e obediente. E aí, Elias, ele levou uma mensagem para as pessoas daquela época. Ele as avisou de que não iria chover, porque as pessoas estavam sendo o quê? Desobedientes a Deus. Quando Elias terminou de falar essa mensagem, ele se afastou e foi para um lugar chamado Riacho de Querite. E lá no riacho, Elias ficou. Mas aí, sabe o que aconteceu? Deus enviou um corvo. Olha aqui o corvo, O corvo é o que? Um pássaro. E o pássaro, ele não foi sozinho, não. O corvo, ele não foi só, não. Ele levou, sabe o que para Elias? Comida, Pão. Olha, levou o pão para Elias e Elias se alimentou. E levou também, esse alimento que foi o cuidado de Deus para ele. E lá, como era um riacho, tinha também o que para Elias? Água. Elias ficou com sede? Não. E o que é que a gente pode tirar de lição para essa história? Que Papai do Céu, ele sempre cuida de nós. Mesmo nos momentos mais difíceis, a gente pode sentir o cuidado de quem? De Deus. Assim como ele cuidou de Elias, ele cuida de Pedrinho, cuida de Brian e cuida também de Elisa, e cuida de todos os adultos também. Certo? Que a gente possa confiar nesse cuidado de Deus. Vamos orar? Elisa vai orar. Vem, seu irmão, vem, vem. Nesse momento eu convido os irmãos para que possamos entoar a música Toma o Meu Coração. Essa música especial que foi solicitada para que cantássemos nesse momento. Então nós iremos fazer isso agora, esse momento de entrega. Convido a todas a se levantarem para nós louvarmos Deus.
Só te adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Santíssimo Deus que estás nos céus, agradecemos por tua graça em nossas vidas e por estar na tua santa casa de adoração. Suplicamos nesse momento uma porção dobrada do teu santo e do teu Espírito, para que possamos sair daqui não como chegamos, mas renovados, transformados pelo teu poder. Abençoe aqueles que não puderam vir, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Uma satisfação estar aqui com vocês. Eu moro ali no IAM há aproximadamente 22 anos e desenvolvo um ministério de saúde e já viajei em muitos lugares desse Brasil, vários estados, para disseminar essa mensagem de saúde. O tema central chama-se Revolucione Sua Saúde. E esse tema central, ele trabalha 5 subtemas. Nós vamos falar hoje para vocês 2 subtemas. O primeiro subtema é esse tema que eu vou pregar aqui agora para vocês, o segredo da saúde e longevidade. E o segundo subtema será à tarde, a partir das 14 horas. Aqueles, claro, que não puderem chegar às 14 horas vão perder o início, mas façam uma forcinha para assistir o segundo tema. O foco do primeiro tema, o segredo da saúde e longevidade, é tentando responder algumas questões e por que as pessoas ficam doentes, uma vez doentes, não conseguem melhorar os seus problemas de saúde. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso aí. E à tarde, vamos desenvolver a temática em cima de 10 princípios naturais que possibilita a cura de seus problemas de saúde, em 90%. Então, essas 2 temáticas são interessantes.
O meu nome é Edson Barbosa, eu sou de formação fisioterapeuta, especializado em dores crônicas e sou também naturopata. E desenvolvo esse ministério há 25 anos e a tônica é aprendendo como restaurar a saúde naturalmente. A Igreja Adventista ela trabalha essa temática vida plena, princípios divinos para uma vida para a saúde integral. A ciência nos diz, irmãos, que é possível nós chegarmos a 120 anos de idade hoje. Esse autor da National Geographic, ele visitou 5 regiões do mundo e nessas 5 regiões ele verificou que as pessoas lá são as pessoas centenárias, ou seja, são as 5 regiões do mundo onde as pessoas vivem mais. Ele não visitou uma 6ª região, essa 6ª região fica lá na Índia, na fronteira entre Índia e Paquistão, chama-se Vale do Rio Hamza. Cientistas norte-americanos visitaram essa região e identificaram 2 características dessa população. Primeira característica, eles chegam a 120 anos de idade. Mas eles não chegam a 120 anos arrastando o corpo. Eles chegam a 120 anos bem, carregando pesos astronômicos, trabalhando ativamente, montando a cavalo, 0 câncer, 0 diabetes, 0 infarto cardíaco, vida sexual ativa, estão bem. A segunda característica dessa população é que eles envelhecem pouco. Uma moça dessa que tem 70 anos aparenta ter no máximo 40 anos de idade. E eles comem aquilo que eles próprios plantam nessa mesma região. Então a pergunta é, será que eu conseguirei ser um longevo saudável? Pois muitos já estão aí com 40, 50, 60 anos já pela misericórdia e tem essa dúvida, né? Hoje nós observamos pessoas aí com 112, 116 anos. Meu pai chegou a 84 anos. Segunda-feira eu estava ali em casa e recebi a notícia do falecimento dele. Teve que viajar para o enterro dele, que foi na terça-feira. Mas conseguiu chegar aos 84 anos de idade e estava bem. Então isso nos mostra que envelhecer é uma certeza. Se você não morrer de alguma forma trágica, você vai envelhecer. Agora, como envelhecer? Envelhecer bem, aí é fruto de escolhas, e essas escolhas são pessoais. Ninguém vai escolher por você. Portanto, viver muito e com saúde é um legado de um estilo de vida saudável. É impossível você ser um longevo saudável se você não se atenta a seguir determinados princípios de saúde. E aí nós colocamos em questão 2 vertentes do ponto de vista da saúde. A primeira vertente é aquela vertente, a voz do homem. A voz do homem diz o seguinte, diferente ou contrário à voz de Deus. A voz do homem diz o seguinte: viva como você quiser. Quando você estiver mal, eu tenho aqui uma droga preparada ou uma faca para você. Entende essa metodologia? A voz de Deus é o contrário. Viva seguindo princípios para ser saudável. É diferente. Vamos falar desses princípios hoje à tarde. Hoje as pessoas estão vivendo mais, no entanto elas estão passando mais tempo doente. É comum uma pessoa que vive 60, 70, 80 anos passar os últimos 10, 20 anos com problemas de saúde, gerenciando doenças. No entanto, não interessa a sua idade. Se você consertar a sua fisiologia corporal, otimizar essa fisiologia, melhorar esse ambiente, esse corpo vai desencadear o processo de autocura, porque Deus colocou em nosso corpo os mecanismos de cura, e para isso não tem idade. De forma que você observa hoje muitas pessoas que têm saúde, mesmo sendo idosas. Por exemplo, essa daqui tem 78 anos. Você que é jovem conseguiria levantar um peso desse? Então, é uma pessoa que, independente de religião,
ela segue alguns princípios que a mantém bem. Essa daqui, aos 83 anos, participou e ganhou um Ironman, que é uma prova de natação, de ciclismo e corrida. A maior prova do mundo aos 80 anos, melhor dizendo. Essa daqui, aos 83 anos, ela, pela terceira vez, fez a prova a mais dura do mundo, na Califórnia. Para ter saúde, não depende de idade. Qualquer idade pode ter saúde. Essas pessoas, elas não vivem como nós vivemos, sedentárias, comendo qualquer coisa, não dormindo. Elas seguem alguns princípios. A ciência médica, ela evoluiu de forma grandiosa. E graças a essa evolução da ciência médica, aquele câncer em que ele cresce durante 20 anos, para você sentir o primeiro sintoma, essa medicina, ela consegue detectar ainda em fase embrionária. Tamanha é a evolução da medicina. E hoje são 55 especialidades. E dentro dessas 50 especialidades, as subespecialidades. Onde está o problema dessa medicina? No método de tratamento, baseado em droga e faca, apenas. Baseado nisso, precisamos analisar, portanto, como está a saúde do brasileiro. Você chega em qualquer hospital, os salões estão lotados, os corredores lotados. Quando falta maca, fica no chão. E hoje, em muitos lugares, não tem espaço mais nem no chão. No IAM, um jovem sofreu uma fratura no braço, não tinha vaga no hospital público em Feira de Santana, nem na região aqui, procurou em vários lugares. Depois de 2 meses, conseguiu uma vaga em Salvador. Imagine a que ponto chegamos, né? Abramos nossas Bíblias. Imagine que você quer desenvolver bons princípios de saúde. Hoje estamos em um sistema em que não é fácil você seguir princípios de saúde. Mas digamos que você queira seguir. Qual deve ser a sua mais forte motivação? Leamos o que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Veja o que diz lá. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Então esse verso ele nos fala 2 grandiosas verdades. Primeira verdade, esse corpo ele é o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Se nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, nós somos o que para ele? Apenas mordomos, apenas administradores. E temos, portanto, a responsabilidade de cuidar bem do nosso corpo. Então, se você quiser seguir bons princípios de saúde, você tem que saber que você vai remar contra a maré, porque hoje não é fácil. Quando a gente fala, por exemplo, em alimentação, não é fácil parar determinados alimentos, como eu vou falar tarde. Precisa ter uma forte motivação. E a mais forte motivação é essa: você saber que esse corpo é templo do Espírito Santo e você precisa zelar por ele. A segunda verdade desse verso é que devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Como é que eu posso glorificar a Deus no nosso corpo? No meu corpo. Observe o mundo como está aí fora. Um grande Egito de pessoas doentes. O Egito entrou na igreja cheio de pessoas doentes. Imagina uma pessoa passa 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos sem adoecer. No mínimo vai despertar curiosidade. Essa pessoa certamente segue alguns princípios. Em algum momento nós vamos ter que ajudar as pessoas. As pessoas vão bater na sua porta, adventista. Você é adventista, você é aquela igreja que segue princípios de saúde. E as pessoas vão querer cobrar de você uma orientação. E você então, sabendo desses princípios que eu vou ensinar hoje, você poderá orientar essas pessoas também, até mesmo porque você está usufruindo, se dando bem.
Esses são os métodos de Cristo. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se das pessoas. O Salvador misturava-se com os homens, como uma pessoa que eles desejavam bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava a confiança, e por último é que pedia para segui-lo. Você poderá seguir o método de Cristo através do Ministério da Saúde, ajudando milhares e milhares de pessoas que estão doentes na família, vizinhança, no bairro, e essa igreja poderá ser mais gloriosa. Então nós precisamos, de alguma forma, tomar a saúde em nossas mãos. Não podemos terceirizar isso. Agora pense, como tem sido a sua saúde nos últimos 10 anos? Estamos aqui falando de saúde. De repente a igreja toda está saudável, não tem ninguém doente, né? A gente fecha aqui para fazer uma oração e vai embora. Então eu quero fazer uma enquete com vocês para saber como que está a sua saúde. Vamos pensar que você representa uma família, então vamos falar da sua família. Aqueles que moram com você, pai, mãe, filhos, esposo, esposa. Na sua família tem alguém que sofre algum tipo de dor? É dor de cabeça, enxaqueca, dor nos olhos, dor na fronte, dor no pescoço, dor na língua. Perdão, língua não dói, ela só coça. Dor no tórax, dor na coluna lombar, bacia, joelho. Algum tipo de dor na sua família? Levanta o braço. Misericórdia, muita gente. Na sua família existe alguma situação de alergia? Alergia é coceira nos olhos, rinite, sinusite, bronquite, asma bronca, coceira na pele, algum tipo de alergia? Levanta o braço. Muita gente com problema de alergia. Algum problema cardiovascular, problema no colesterol, problema de pressão alta, problema de arritmia, problema de fígado, pedra na vesícula, fígado gordo, algum tipo de problema cardiovascular? Algumas pessoas. Na sua família tem algum quadro de diabetes? Levanta o braço. Algum quadro de câncer? Teve ou tem algum quadro de câncer? Na sua família tem alguma situação de pessoa que é ansiosa demais, é depressivo, é estressado? Algumas pessoas. Então as pessoas na igreja, os irmãos da igreja estão com problema de saúde. E nos últimos 10 anos é provável que você tenha observado alguns sinais mais nítidos. A queda de cabelos, homens ficando mais careca, os cabelos ficando brancos, você crescendo para os lados, para frente. Alguma coisa piorou, a visão ficando mais curta. Então hoje você terá muito a aprender com essa nossa mensagem, pois Deus tem um método que poderá ajudar a resolver 90% dos seus problemas. Enquanto esse método que nós conhecemos aí da medicina tradicional, ela dá uma esperança para você de 10%, Deus te dá uma esperança de 90%. Claro, óbvio, você precisa seguir os princípios. Então hoje à tarde vamos falar 2 princípios que levam à possibilidade de cura em 90% dos problemas. Nós, irmãos, estamos sendo envenenados através dos alimentos contaminados, intoxicados, através da água, através do ar, poluição eletromagnética, estamos sendo envenenados. E, enquanto isso, o corpo vai dando sinais de que não está bem. Mês a mês, ano a ano, o corpo vai falando, vai caindo, vai descendo na ladeira. Até os 40 anos de idade, irmãos, a nossa tendência é só subir a ladeira. Depois dos 40, é só descida. O detalhe é que alguns descem essa ladeira na velocidade da luz. Você vê, de repente, já não vê mais. Então o corpo vai dando sinais de que vai entrando em decadência. Os problemas psicossomáticos, gastrointestinais, ansiedade, imunológicos, dores, inflamações. Vamos pensar aí, não podemos pensar nos problemas corporais de forma isolada. O corpo funciona como uma grande usina cheia de engrenagens. Uma parte afeta a outra. É uma loucura pensar em tratar as coisas de forma dicotomizadas, de forma individualizadas. Isso não é tratamento. Isso é apenas gerenciamento pontual de sintomas.
esqueça essa metodologia. Vamos pensar, dar um exemplo aqui, os problemas emocionais que afetam hoje principalmente mulheres. Ansiedade, depressão, estresse. Nessas condições ocorre um excesso de um hormônio, muita produção de um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio cortisol, ele desencadeia problemas em 3 sistemas, 3 órgãos que representam 3 sistemas. A adrenal, glândula adrenal que produz o cortisol em excesso, que vai afetar a tireoide. As mulheres hoje têm muito problema de tireoide. Problemas de tireoide, miomas, cistos de tireoide, cistos de mama, nódulos de tireoide, nódulos de mama, obesidade, problemas de tireoide e problemas de pâncreas. Esses 3 órgãos, adrenais, pâncreas e tireoide, são os 3 órgãos da energia. Com isso você compreende: estou esgotado, estou esgotada, me sinto sem energia. Mulheres não foram feitas para estarem estressadas. Homens, eu vou dar uma dica para vocês: vossas esposas não foram feitas para viverem estressadas, ansiosas. Então a dica que eu dou para vocês é o seguinte: todo mês dê um agrado a ela, pegue o seu salário e dê para ela gerenciar. Melhorou. As mulheres ficaram felizes, tá vendo? Então vamos lá. Veja só. Hoje à tarde, irmãos, eu estou falando tarde porque quando a gente fala em tratamento vai ser à tarde. Aqui eu vou apresentar o drama da saúde de manhã, tá? Então, quando você afeta a tireoide, isso afetará a sua temperatura. Normalmente nós somos acostumados a verificar a temperatura só quando estamos doentes, com febres. Eu quero ensinar hoje à tarde a você verificar sua temperatura de manhã cedo em casa, para saber se você está saudável ou não. Porque problema de tireoide diminui temperatura. Temperatura, irmãos, é um assunto de vivos. Morto não tem temperatura, você sabe disso, né? O morto, ele é gelado. E a temperatura, irmãos, ideal para entre os vivos é 36,6. Vocês vão ficar abismados. Muitos estão com a temperatura muito baixa. Significa dizer o quê? Está descendo a ladeira mais rápido. Eu vou ensinar isso à tarde para vocês. Como saber o nível de sua saúde? Através da temperatura. Temperatura baixa gera os problemas gástricos. Quantos dos que estão aqui tem na família, na sua família ou você mesmo, algum problema gástrico? Azia, refluxo, aquela sensação de empachamento, de queimação, ou intestino preso, ou muita flatulência, alguma situação dessa na família? Gastrite, H. pylori, muita gente. Então veja, o que acontece que as pessoas têm tanto problema de azia, refluxo, gastrite, úlcera, H. pylori? Por que isso acontece? E sabe qual é a solução para esses problemas? Solução prática, rápida, mas que é danosa. Começa com o uso do sorrisal. Depois vai para o omeprazol, Milanta Plus, Aldrox Plus. Depois evolui para... qual o nome? Omeprazol, pantoprazol. Precisamos compreender que temperatura baixa gera diminuição da acidez do estômago, gera inibição das enzimas que fazem um bom processo de digestão. Com isso você já vai ter um estrago gastrointestinal. Estrago na digestão, não vai absorver devidamente os nutrientes, não vai fazer uma boa digestão. Carência de minerais gera esse problema que é a diminuição da acidez do estômago. Qual é a solução? Precisa melhorar a acidez para eliminar a azia, o refluxo, queimação e assim por diante. E qual a consequência disso? A consequência disso é que o intestino vai ficando sujo, o intestino vai ficando retido. Eu pergunto para vocês, quantas vezes devemos comer ao dia? Perfeito? Isso. Ellen White, ela diz que devemos comer 2 vezes ao dia, em algumas situações, em alguns casos, a terceira vez.
Sendo essa terceira refeição bem suave, leve, longe da dormida. Mas como eu estou falando para nordestino gosta de comer, irmãos. Então eu vou falar, não vou falar em 2 vezes, vou falar em 3 vezes. Nós devemos comer 3 refeições ao dia. Sendo a primeira uma refeição de rei, né? Similar a uma refeição de rei, substancial. A segunda, uma refeição de príncipe. E a terceira, bem leve, suave, entre 4 e 5 horas da tarde. Seja ele um suco de limão sem açúcar, ou um chá, ou uma fruta, longe da dormida, possibilitando assim no seu corpo um processo de regeneração, de purificação durante as horas no final da tarde e dormida. Hoje à tarde vamos falar sobre isso aí. Mas existem alguns que falam por aí comer 6 vezes ao dia, já ouviu isso? Agora, existem alguns rebeldes que dizem assim: eu não vou nem seguir a orientação de Ellen White, 3 vezes ao dia, nem vou seguir essa outra orientação 6 vezes ao dia. Eu vou comer uma única vez ao dia. Aí começa de manhã quando acorda e termina à noite quando vai dormir. Independente de quantas vezes você come ao dia, você precisa evacuar pelo menos 2 vezes ao dia. Se você só evacua uma vez ao dia, a população já está ficando retida, já está com o intestino preso. Tem pessoas que passam 2 dias sem evacuar, 3 dias, 1 semana, 10 dias, esse caso aqui 15 dias, a minha mãe alguns meses atrás, 15 dias sem evacuar. Eu atendi uma cliente aqui da região próxima, 18 dias sem evacuar, misericórdia. Qual o resultado disso? Muita produção de parasitas, pólipos intestinais, possibilidade de câncer intestinal. Parasitas, irmãos, as pessoas têm infestação de parasita de toda a natureza. Ele se aloja no intestino, se aloja no fígado, se aloja no pâncreas, se aloja no cérebro, nos olhos. São 700 tipos de parasitas que podem infestar o corpo. Uma pessoa pode ter até 2 quilos do peso corporal só de parasitas. Quando eu inicio um tratamento num cliente, a primeira coisa que eu prescrevo para ele é um potente antiparasitário, onde ele passa 30 dias usufruindo desse antiparasitário. Após 30 dias, ele diz: doutor, eu perdi 2 quilos. Eu digo: maravilha, foram os parasitas que foram exterminados. Agora vamos tratar de você. 2 quilos do peso corporal. O intestino ele tem uma íntima relação com o cérebro e com o sistema imunológico. Você quer tratar os problemas de depressão, você quer tratar os problemas de ansiedade, você quer tratar os problemas câncer ou qualquer outra doença, começa pelo intestino. A doença começa no intestino, através de nossos hábitos. A saúde começa no intestino, através de nossos hábitos. Se você não trata o intestino, e vamos ensinar isso melhor à tarde, não tem como ter saúde. 80% da estabilidade cerebral está no intestino. Enquanto isso, então, o corpo vai falando, o corpo reclama através das dores crônicas, o corpo reclama através dos processos inflamatórios, e as pessoas hoje estão inflamadas. O clínico da inflamação crônica do corpo chamam por aí de fibromialgia e diz: não tem cura. Uma falta de compreensão. Os processos degenerativos, artrose, osteoporose. Muitas pessoas tratam artrose e osteoporose fazendo uso de cálcio. Mas eu quero dizer para vocês que em 99,99% dos casos de pessoas que têm artrose e osteoporose, elas têm excesso de cálcio no sangue. Tem carência de cálcio nos ossos, mas excesso de cálcio no sangue. Ele não precisa mais de cálcio. Ele precisa de quê? Ele precisa dos meios, dos transportadores que levam cálcio para os ossos. E quem são esses transportadores? São esses aqui: vitamina D, boro, ferro, K2, magnésio, boa funcionalidade da tireoide e bons níveis hormonais. 9 em cada 10 pessoas têm carência de vitamina D. Carência de vitamina D. Nossa vitamina D deve estar pelo menos 100 no sangue. As pessoas estão com a média 20, 30, 40, está baixo.
esse é um dos principais transportadores. Se na carência desses, o cálcio não vai para os ossos, vai para qualquer lugar, ele fica alojado no coração, causando problema nas válvulas mitral e cúspide, ou gerando problemas nas artérias, placas de arterioma, obstruindo vasos. O corpo fala através dos problemas visuais. 80% dos problemas relacionados a catarata e miopia tem relação com problemas intestinais. Portanto, essa é a geração que parece que a solução mágica é envolvendo drogas. É a geração dos ansiolíticos, dos antidepressivos e dos soníferos. A vida se torna uma droga. Tudo se resolve com drogas. Essa é a geração dos problemas, crises emocionais, depressão, ansiedade, afeta principalmente mulheres, e hoje está afetando muitos jovens, adolescentes de nossa igreja. E agora apareceu um problema chamado bipolaridade. O que é bipolaridade? É aquela pessoa calma, serena, tranquila, até pisar no calo dela. Pisou no calo de um monstro, agressivo. E eu vou mostrar para vocês que tem relação com parasita. Vocês já devem ter ouvido falar em autismo. Alguém de vocês conhece alguém com autismo? Não sei se vocês ouviram há 2 meses atrás, aproximadamente, o presidente dos Estados Unidos, ele falou aí em cadeia mundial que o grande problema do autismo tem relação com o uso de paracetamol e Tilenol. Vocês ouviram isso? Então, são produtos que temos que ter cuidado. Então, uma pessoa, por exemplo, tem uma dengue e fica usando muito Tilenol, paracetamol, essa dengue se transforma em uma dengue hemorrágica, porque o Tilenol e paracetamol derruba as plaquetas. Então, infelizmente, as drogas têm seus efeitos colaterais. Claro, obviamente, existem muitas situações em que você precisa usar drogas. Mas o grande problema é que as pessoas fazem do uso das drogas algo cotidiano. Aí está o problema, né? Aqueles que têm crises emocionais e precisam de uma ajuda, nós disponibilizamos esse contato de uma psicóloga para que você possa ter uma consulta gratuita. Então, você quer ter interesse, tem que anotar um número, ou eu posso passar aqui para o ancião. Você então entra em contato com ela e diz: doutora Simara, eu assisti uma palestra do Dr. Edson e ele me pontuou que é possível uma consulta com a senhora gratuita. Podemos agendar? Você vai mandar a mensagem, você não liga, manda a mensagem, aguarda ela me retornar a mensagem, ok? Então eu vou deixar esse contato aqui com o ancião. Essa é a geração dos problemas alérgicos: rinite, sinusite, asma brônquica, bronquite, coceiras na pele, problemas de coceira na visão. Então hoje à tarde eu irei passar para você 4 estratégias para que você se livre num período de 4 a 6 meses, fique curado dos problemas alérgicos, ok? É porque eu não tenho tempo de falar aqui agora devido ao horário. Esse é um horário apertado. Essa geração dos parasitas, eu falei para vocês que são aproximadamente 700 tipos de parasitas, e eu vou falar apenas de 2 parasitas. O primeiro deles é o toxoplasma, e ele é transmitido através de felinos, né? Principalmente o gato. Alguém cria gato em casa? Tem gato em casa? Pois bem, você que tem gato precisa primeiramente verificar, fazer um exame. Eu mesmo posso prescrever para você, não cobro por isso, para saber se você tem toxoplasma, um exame de sangue. Se você porventura tem toxoplasma, você deve já levar o seu gatinho, suspeitar dele e levá-lo para vacinar, ok? Também existem exames para gato e cachorro. Quando você vacina um animal, você não está vacinando ele para proteger ele, é para proteger a sua família, seus filhos. Gato, principalmente, é um animal muito manhoso. Gato gosta de ficar alisando a sua perna, gato gosta de sentar onde você senta, ele gosta de sentar na almofada onde você reclina a cabeça, ele gosta de deitar na sua cama, ele gosta do seu travesseiro, ele é abusado.
Então, você tem que se precaver, vacinando o seu animal. São doses dos animais, mas se você quer ter, você tem que vacinar, cuidar deles, para proteger vocês. Toxoplasma, ele é causador de dois problemas. Primeiro problema, quando ele ataca o cérebro, gerando agressividade, que é a bipolaridade. A pessoa se torna, você pisa no carro dessa pessoa, ela se torna agressiva, hostil, sem medo, e perde o senso de razão. Numa briga, essa pessoa com toxoplasma pode matar uma outra pessoa. Gera muita ansiedade, muita agressividade, muito estresse. Agora, o toxoplasma pode afetar também a visão. Eu tratei de uma cliente que estava já com 85% da visão dela destruída. O toxoplasma causa destruição. É importante você verificar se tem o toxoplasma. O segundo parasita é um parasita endêmico no Brasil, na América Latina. São 70 milhões de contagiados no mundo, infectados no mundo, doença de Chagas. Você conhece alguém que tem doença de Chagas? O que se fala sobre doença de Chagas? Não tem cura. O que seria a cura da doença de Chagas? Matar o parasita. Concorda comigo? Se eu mato o parasita, eu estou curando a doença de Chagas. Mas a medicina diz que não tem cura. Isso é uma grande mentira. Tem cura sim. Eu não sei porquê a medicina diz que não tem cura. Saudável não gera rendimentos. A doença de Chagas ela tem afinidade por 3 órgãos. O primeiro órgão é o esôfago. Ele enlarguece o esôfago e fecha no final. Você não engole nem água. Aí tem que fazer transplante de esôfago. Segundo órgão que o parasita do Trypanosoma cruzi tem afinidade é o intestino. Enlarguece demais o intestino, destrói as microbiliosidades, tudo que você come não consegue absorver, fica desnutrido eternamente. Agora, o órgão que tem mais afinidade, o parasita tem mais afinidade, é o coração. O coração, que é do tamanho de um punho fechado, ele dobra o tamanho. E as pessoas normalmente morrem com insuficiência cardíaca. É possível, naturalmente, num período médio de 3 a 6 meses, matar, exterminar o parasita da doença de Chagas. De uma forma natural. São 3 a 6 meses, em média. Eu tenho levado 3 meses, mas tem casos que dura mais. Claro, obviamente, se uma pessoa já está com um problema do coração avançado, já está usando marca-passo, a estratégia é matar o parasita e você tem que gerenciar os estragos já feitos pelo parasita. Mas o importante é que o parasita agora não vai fazer mais estragos. A medicina não tem interesse em curar nada, só gerenciar sintomas. Essa é a geração das insônias, essa é a geração dos problemas de obesidade, e com ela vem os quadros de esteatose, vem o quadro, se você tem esteatose hepática, consequentemente tem esteatose no pâncreas, que é acúmulo de gordura. Se você tem esteatose hepática e pâncreas, você tem resistência insulínica, e com a resistência insulínica diabetes, mas também tem gordura acumulada nos vasos sanguíneos e no coração. Portanto, essa é a geração dos problemas cardíacos, cardiovasculares, dentre eles os problemas de pressão alta, que é um problema que se diz o quê? Não tem cura. Alguém aqui da igreja tem pressão alta? Então quem tem pressão alta precisa usar o remedinho, correto? Pelo medo de não sofrer um derrame cerebral, porque se subir demais e é uma doença silenciosa, subiu demais, tem derrame cerebral. A minha sogra, ela tinha um problema, ela tinha pressão alta, era muito emotiva, se estressava com facilidade, pressão alta. E ela tinha outro problema, ela não gostava de tomar remédio, o remédio ficava mofando na prateleira. Quando ela estava com dor de cabeça, é porque estava com muita pressão, estava estourada a pressão já. Aí ela lembrava de tomar um remedinho. Aí um belo dia, duas cunhadas minhas discutiram em casa, uma briga feia entre as duas cunhadas, e aí a minha sogra teve um estresse muito grande.
E uma das minhas cunhadas foi para a casa dela, era casada, tinha um filhinho, e a minha sogra foi com ela, entrou no carro, foi, depois dessa briga. Quando chegaram na casa da minha cunhada, na cidade vizinha, saiu todo mundo do carro e tal, e a minha sogra não saiu do carro. E a minha cunhada perguntou, mas por que a sogra não sai do carro? Ela nem sabia responder. No carro ela sofreu um derrame cerebral. Esse derrame cerebral de minha sogra faz 8 anos isso ocorreu. Hoje ela vive vegetando, no leito, não fala, não conhece ninguém, vegetativa, não reconhece ninguém, parece um bonecozinho, tá? Vive na eternamente. Imagine o sofrimento para ela, para a família, ela não sabe mais o que é sofrimento porque não tem mais razão. Vive lá, está vivo o corpo, mas o cérebro não. Mas eu quero dizer para vocês, então, toda pessoa, portanto, que tem pressão alta, por precaução, precisa estar tomando remedinho. Mas tem uma informação que eu preciso passar para vocês. 99% das pessoas que têm pressão alta, a causa é uma dessas 7 causas aqui. Carência de magnésio, carência de vitamina D, carência de coenzima Q10, carência de óxido nítrico, carência de ácido, excesso de ácido úrico, hipotireoidismo, resistência insulínica. 99% das pressões altas tem uma dessas causas. Se você resolver 1, 2 ou 3 dessas causas, resolveu essas causas, você fica curado da pressão alta. Vamos pensar na primeira causa, magnésio. Eu trato pressão alta com sal. Aí você orienta a fazer uso de sal para tratar a pressão alta. Alguém já fez esse teste? Não? As pessoas sempre ficam cismadas, tratar com sal. Qual é o sal que você usa? É aquele de R$1? Tem um sal aí de R$1. Vocês conhecem o sal de R$1? Todo botecozinho tem esse sal. Vocês acreditam? Presta atenção. Os homens tiveram um trabalho de eliminar desse sal 82 minerais para deixar apenas um. E o mineral que eles deixaram nesse sal de R$1 é um mineral chamado cloreto de sódio. Ele só tem uma finalidade: aumentar a pressão. Que loucura, não é verdade? Eu não sei por que eles fizeram isso. Inteligentes eles são, né? Vocês compreendem que as pessoas não querem ver a gente saudável? Agora, esse é o sal de cozinha que vale R$1, o primeiro lá, tá? Os demais sais, eles são ricos em magnésio, que baixa a pressão. Então eu ensino você pegar uma colher, você conhece colher, né? Colher de sopa, colher de sobremesa, colher de chá, né? Colher de café. Você pega a colher de café, a metade dessa colher de café, coloca em 2, 3 litros de água e bebe todo santo dia. Água com esse sal. Sal rosa, sal do Himalaia. Mas não compre o sal do Himalaia já refinado. Sabe por quê? Porque o brasileiro é um ser humano que precisa ser estudado pela NASA. Ele é muito criativo. Ele viu assim, ó, o sal branco é R$1. O sal rosa é R$25 o quilo, um exemplo. Eu vou pegar, vou misturar o sal branco com o sal rosa e vender como sal rosa. Deixa que criatividade, né? Aí você compra o sal rosa, achando que está rosa, não é o sal branco. Então eu recomendo você comprar sal, sempre aquele sal grosso, em pedrinhas, porque ali preserva os minerais, ok? Essa é a geração dos diabéticos. Sabe qual é o problema de diabetes? Primeiro problema, é uma doença silenciosa. Segundo problema, não mata logo, vai mutilando, decepa dedo, pé, mão, braço, olho. Diabetes ocorre porque excesso de quê? De açúcar, não é verdade? Mas eu quero transmitir para vocês um outro conceito. Diabetes não é meramente um excesso de açúcar. Diabetes é um excesso, diabetes tipo 2, não é o tipo 1, estou falando diabetes tipo 2. É excesso de insulina no sistema
esse excesso de insulina, ocasionado por um problema chamado resistência insulínica, que por sua vez é causado por problemas no fígado. Você come qualquer coisa, essa comida se transforma em açúcar, não é isso? O pâncreas vai, produz insulina. A insulina vai na corrente sanguínea, pega o açúcar lá e leva para ser metabolizado no fígado. Mas o fígado chega um momento que está gordo, está com disfunção, não quer receber mais essa insulina, a insulina fica retida. Isso chamamos de resistência insulínica. À tarde vamos falar mais sobre isso aí. As pessoas, mesmo na roça, eu chego na roça, gente, aí vejo lá, plantio de macaxeira, plantio de inhame, plantio de batata. Vocês acreditam, irmãos? Esses irmãos pegam essa safra toda, vende tudo para passar na padaria e comprar pão. Aí enche o custo de pão. Aí vai dar problema no fígado. Não tem problema no fígado. Resistência insulínica, diabetes. Agora, sabe o que é mais assustador? Mais assustador é esse que eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Olha só. Nós temos em média 230 milhões de habitantes no Brasil, uma média. 10,5% é diabético no Brasil. 41% tem resistência insulínica. Quem tem resistência insulínica, se continuar nesse caminho, 7 a 10 anos após se tornará um diabético. Você sabe o que seria 50% da população se tornar diabética? É algo do outro mundo, algo assustador. Irmãos, só o diabetes, portanto, gera tanto dinheiro para o sistema, ninguém tem interesse em que você fique saudável. Essa é a geração dos problemas de tireoide. Mulheres, principalmente mulheres, cada 10 pessoas que têm problema de tireoide, 8 são mulheres. Quais os sintomas, os sinais de que você está com algum problema de tireoide? Não consegue emagrecer, não consegue perder peso, queda de cabelo, unha se quebrando, não evacua, tem insônia, cansado, fadiga, miomas, cistos, nódulos, seja tireoide, seja na mama, seja nos ovários. Essas pessoas estão com problema de tireoide. Preste atenção, mulheres, no que eu vou dizer aqui. Para que a sua tireoide funcione bem, não basta estar com T3, T4, TSH normal. Não basta. Se você tiver carência dessas vitaminas e minerais, vai ter problema de tireoide. Se você tiver toxicidade, você vai ter problema de tireoide. E à tarde vou falar sobre essa toxicidade vermelha. Flúor, bromo, cloro e glúten destrói a tireoide. Sabe aquela ideia? Então você pode ter nódulos, cistos, miomas, quedas de cabelo, tem gente que tem alopécia. Olha a tireoide, boa. Uma tireoide formando um nódulo que evoluirá para um câncer. Olha os ingredientes aqui, olha. Ingredientes, eu vou falar sobre esses ingredientes à tarde. Quer ter um câncer na tireoide? Vão ter esses ingredientes. Então, preste atenção. Você tem uma tireoide boa, deve conservar. Mas o fato é que estamos em uma dinâmica onde você chega no ambiente, aí você observa só T3, T4, TSH. Aí você chega e diz, nossa, T3, T4, TSH, ó, tá normal. Sim, mas e a imagem? Como que está? Tem um cisto, vamos observar. Volta daqui a um ano. Aí você volta daqui a um ano. E agora, como está? Ó, T3, T4, TSH, ó, tá normal. E aí? E agora, e a imagem? Agora tem um nódulo. Tem 2, 3, 4. Vamos observar. Volta daqui a um ano. Só. E agora, como está? Ó, T3, T4, TSH, normal. E agora, e a imagem? Agora está com fibroma. Vamos observar. Aí você passa 2, 3 anos. E agora, como está? T3, T4, TSH estão normais. Mas o que significa isso aqui dessa imagem? Agora é câncer. Agora não é só observar, não. Agora é faca e químio e rádio. Não tem jeito.
Vocês entendem a filosofia do observar? Coisa do capeta, né? Então, não é para observar a evolução de um cisto que vai para um câncer. Tem que eliminar. E quais os principais ingredientes para eliminar? Eu tenho que eliminar aquilo que destrói a tireoide. Eu tenho que eliminar a toxicidade. Eu tenho que garantir com os índices hormonais, principalmente progesterona, eu tenho que garantir outro. Isso é algo muito sério para as mulheres. E é possível tratar, naturalmente. Essa é a geração dos cânceres. Câncer de mama, câncer de intestino, esôfago, próstata. O gasto é exorbitante só para gerenciar os sintomas. Presta atenção, mulheres. O uso agressivo de mamografia resulta em um aumento na incidência de câncer de mama. Certo? É estudo científico. O estudo científico da Harvard diz: você quer fazer uma mamografia? Tudo bem, que seja entre 50 e 74 anos de idade, e mesmo assim não deve ser todo ano. 2, 3 anos, a cada 2, 3 anos, por causa da radiação que provoca câncer. Hoje existe uma metodologia, você vai fazer um ultrassom de mama? Não, não pode. Tem que estar casado com mamografia. Quer tratar um câncer? Você tem, toda doença tem uma causa. Você concorda comigo? Câncer tem causas. Todos isso aqui são causas. Quer tratar um câncer? Tem que tratar as causas. Qual é o tratamento de câncer hoje? Quimio e rádio. Ninguém liga para causas. Tem que tratar as causas. Mas eu quero já dar uma sinalização aqui para vocês. Quer prevenir um câncer de mama? Não use desodorante axilar. Principalmente os aerosóis. Os aerosóis agora tem aerosol, quantas horas de proteção? 96 horas. Já encontrei 96 horas. Quanto mais horas de proteção, mais concentração de alumínio. Então a dica é: não use desodorante axilar. Mas antes, calma, antes que seu companheiro desmaie com bafo, a dica é: não use desodorante axilar com alumínio. Use sem alumínio. Ah, mas é mais caro. É, eles metem a faca de todo jeito. Então, se você quiser um baratinho, aí eu vou dar uma dica: o leite de rosas. Cada botecozinho de cada esquina vende leite de rosa, baratinho. Olha, mulherada, evite aí, ó, as pinturas, os batons, as maquiagens. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora para vocês. Existe um produto aí que originou-se lá nos Estados Unidos. É um produto chamado produto químico eterno. Sabe o que é um produto químico eterno? É aquele que nunca degrada pela natureza. Vive eternamente. Ele só vai degradar na volta de Jesus. Esse é o produto químico eterno. Esse produto, ele causa câncer de fígado, câncer renal, câncer de testículo e problemas de tireoide. Ele está presente nisso aqui e está presente naquela pintura das panelas antiaderentes. Conhece panela antiaderente? O Teflon. Esse Teflon na panela antiaderente é esse produto químico eterno. Gera câncer. O pior dessas panelas, sabe quando é? Quando elas já estão se arranhando, está ficando branquinho, da cor de alumínio. Significa dizer que, se esse produto químico eterno está saindo dessa antiaderente, ele está entrando aonde? No seu corpo. Uma vez no corpo, não sai mais. É um problema. Dica: troque panelas. Eu vou falar sobre dentes. Quantos aqui tem canal dentário? Canal ou implante dos dentes? Alguém da família aqui tem canal ou implante? Então, ó, você incorre ao risco de ter uma micobactéria. Isso pode gerar problemas cardíacos e câncer. Então, à tarde eu vou dar uma orientação sobre isso aqui, tá? Dentes. Irmãos, o que é que está acontecendo? Com os hábitos e estilo de vida, eu estimulo e o corpo responde. Portanto, os problemas de saúde é o corpo dizendo que não gosta do que você está fazendo com ele.
Depois, não adianta querer correr atrás das 55 especialidades, não. Eles apenas gerenciam sintomas. Você depender de drogas para resolver seus problemas de saúde, é como você querer morar numa casa dessa que já está caindo o teto, não tem esgoto, não tem nada dentro, você querendo apenas pintar a fachada. É um grande engano, ok? E os custos são altos, com consultas, com exames, com drogas, é um custo alto apenas para gerenciar sintomas. E Deus tem aqui um método que pode lhe ajudar em 90% dos seus problemas, e é sobre esse método que eu vou estar falando à tarde. Para você ter uma ideia, são 10 estratégias. A primeira estratégia, eu vou ensinar a vocês como você prevenir 12 mil doenças utilizando apenas 4 estratégias. Previne 12 mil doenças. Ellen White diz o seguinte: embora a reforma de saúde não seja a terceira mensagem angélica, está com ela intimamente relacionada. Os que proclamam a mensagem devem ensinar também a reforma de saúde. É um assunto que precisamos compreender a fim de estarmos preparados para os eventos que estão bem perto de nós, e ela deve ter um lugar de evidência. Satanás e seus instrumentos estão procurando embaraçar essa obra de reforma, e tudo farão para perturbar e sobrecarregar os que sinceramente nela se empenham. Na vida não há prêmios nem castigos, somente consequências de nossos atos, nossos hábitos. E a mensagem que quero transmitir essa manhã é que você tem a capacidade, tem a possibilidade de morrer jovem o mais tarde possível. Só depende de você. Se você quiser descobrir essa possibilidade, hoje estaremos aqui às 2 horas da tarde para dar sequência no segundo tema: 10 princípios para uma vida plena. Se você porventura não puder vir à tarde, eu tenho uma proposta para vocês, aqueles que tiverem interesse. O nosso trabalho social finaliza no domingo. Então amanhã eu quero estar aqui às 7 horas da manhã para gerar alguns atendimentos àqueles que têm algum problema de saúde e desejam ter alguma orientação. Esse atendimento ele é gratuito, tá? Aí você tem, embora não seja tratamento, porque o tratamento envolve um acompanhamento, toda uma consultoria, mas a gente dá algumas orientações, analisa, mostra como está a sua saúde, as complicações, assim por diante. É gratuito e teremos o prazer em orientar. Amanhã estaremos aqui às 7 horas. Então, se você tem interesse, dê o seu nome numa listazinha. Para quem pode ser? Para o ancião? Para o ancião do mês, qual é o seu nome, irmão? Caio, para o irmão Caio, dê o nome para ele. Ele precisa me dizer quantas pessoas terão, tá? E eu preciso de alguém para abrir a igreja também. Às 7 horas da manhã. É cedo, 4 da madrugada, né? Mas começa cedo para terminar cedo. Vamos levantar para uma oração? Então eu aguardo vocês hoje aqui, às 2 horas da tarde, tá? Peço que você não coma muito no almoço, porque comer muito vai dar sono, aí você vai querer dormir, deitar na rede e não vir para a igreja. Então coma pouco. Vamos orar. Te agradecemos, Santo Deus, por tua graça, te louvamos porque o Senhor nos abençoou ricamente com essa mensagem tão importante para o teu povo, e suplicamos que possas nos acompanhar sob a tua proteção até os nossos lares e nos trazer logo mais à tarde. Abençoes ricamente esta igreja e através dela abençoes essa comunidade desse bairro, para que ela seja iluminada com a luz, a mensagem do Evangelho através da saúde. Por Jesus, amém. Eu peço a atenção da igreja, porque houve possivelmente um equívoco. Alguém pegou ali no mural o envelope de dízimo de Felipe Gonçalves da Oliveira e adicionou um valor dentro do envelope, só que não anotou. Então, o que está acontecendo? Tem um valor dentro, o nome de Felipe, só que Felipe não fez a devolução.
Então eu peço, se isso aconteceu com você, se alguém colocou R$45 dentro desse envelope agora pela manhã e não anotou, que me encontre aqui na porta da igreja. Obrigada. Deus abençoe a todos. Nós iremos nos despedir cantando. Neste bom lugar, eu encontrei a paz que tanto procurei. Neste bom lugar, os meus anseios e temores eu deixei. Santo e bom lugar, onde a esperança